Ô Maria, ô Maria, prepara o café que mais tarde eu volto aí que eu vou pegar o negócio que a tua neta gosta de deixar lá no meio do mato. Viu? Tu ouviu? Presta atenção, hein? Daqui a pouco eu volto. Esse povo tem mania de pegar as coisas da gente e faz um monte de coisa. Onde que a minha que ainda deixou o livro? Ah, toda vez eu fico procurando e não acho. E a menina nunca coloca as coisas no lugar. Esses jovens de hoje são desse jeito, né? Pega as coisas e não põe no lugar, a gente tem que estar procurando. Oxe. Mas olha, aqui. Ai, ainda bem que eu achei. A pequena deixou lá no meio das coisas. Ah, desculpe, deixa que eu me apresente. O meu nome é Zé das Matas. O pessoal sabe que eu sou um pouco, assim, muito sabido. Eles falam aí que eu sei das coisas, das matas, das histórias. Na verdade, eu adoro contar história, principalmente da nossa Amazônia. Vocês querem ouvir? Querem, né? Pois eu vou contar. A nossa Amazônia tem mistérios, tem coisas ainda a ser desvendadas pelo homem, coisas que a gente até duvida. Mas os povos originários dessa terra acreditam piamente que muitas coisas existem e nós temos que respeitar. Eu, como sou da mata, eu respeito e conto essas histórias. Querem ouvir a primeira? Pois lá vai. Há muito tempo, na época que toda essa região aqui amazônica não tinha casas, prédio, essas coisas que tem hoje, essa modernidade toda, só existia a floresta, né? E na floresta haviam várias comunidades indígenas que viviam muito felizes aqui nos seus habitats naturais. Pescavam, caçavam, faziam tudo direitinho, sem acabar com a natureza, sempre preservando, porque é dela que ele tira os alimentos que eles gostam muito, não é verdade? Então, numa bela noite, numa dessas comunidades indígenas muito intensa aqui na região amazônica, um pajé estava sentado olhando para o luar. De repente ele teve uma visão de máquinas, coisas destruidoras que iam chegar para acabar com a nossa Amazônia. Ah, ele ficou muito preocupado. Então reuniu com todos os indígenas numa grande assembleia, isso mesmo, e falou do seu sonho. Toda vez que o pajé sonhava e contava, os sonhos se realizavam. Os indígenas ficaram naquele murmúrio, na reunião, para tentar ter uma solução para que o sonho do pajé da destruição não se realizasse. Então o pajé, muito sabido, teve uma ideia, que tinha que encontrar no meio da comunidade indígena um guerreiro forte para poder ser transformado. Todos ficaram assim. Todos queriam ser mais fortes na comunidade indígena. Então resolveram até fazer uma grande disputa. Pescaram, correram, caçaram, até chegar no mais forte, mais corajoso índio. Então, quando o escolhido chegou, Pajé colocou lá na casa da espiritualidade dele. Fez as rezas com todos os pajés de outras comunidades indígenas que se juntaram para ter mais força. Pois não é que no meio da fumaça, no meio da dança, do ritual que fizeram, o índio se retorcia. O índio ficava todo coisa. E no meio daquela fumaça o índio desapareceu. Vum! Então criou-se um espírito da floresta, de galhos, folhas, troncos, de tudo que faz parte da floresta. E conta através dessa narrativa indígena que foi assim que surgiu no coração da Amazônia o bicho folharal, para espantar todo o mal que estava por vir através dos desbravadores. E o bicho folharal não deixou que todas aquelas motosserras e máquinas destruíssem toda a Amazônia. É por isso que até hoje nós ainda temos pedaços enormes da nossa Amazônia preservada e que continue assim. Porque para os povos da floresta, para os nossos indígenas, o bicho folharal, ele existe para nos proteger.
Eu não disse para vocês que a nossa Amazônia tem mistérios, histórias que às vezes a gente até duvida. Mas, continuando as nossas histórias, eu tenho mais uma para contar para vocês. Vocês querem ouvir? Querem, né? Pois lá vai. Depois que o bicho folharal impediu que as máquinas, né, as motosserras, destruíssem toda a Amazônia, muita floresta ficou preservada, como eu já disse para vocês. E nessa floresta preservada, há muitas comunidades indígenas. Dentre elas, uma comunidade só de mulheres guerreiras. Isso mesmo, mulheres fortes e guerreiras, que são conhecidas em Cambiabas ou Amazonas. São índias que gostam de caçar, de pescar e viver só entre elas. Diz as narrativas indígenas que elas costumam tirar até um dos seios para poder facilitar no arco e flecha para não atrapalhar as suas caçadas. E assim elas vivem na sua comunidade. Mas uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, no tempo de lua cheia, elas fazem uma festa. Isso mesmo, elas sempre organizam uma festa. Elas arrumam tudo. Fazem comida boa, fazem as suas bebidas, se pintam, passa até óleo de pupunha no cabelo, chega a ficar brilhoso, lustroso, né? Para receber, sabe quem? Os indígenas das outras tribos. Isso mesmo. E tudo é preparado com muito amor e carinho para esse grande momento, né? Que acontece na lua cheia. Quando os indígenas chegam, a festa começa. E é uma cantoria, e é uma alegria. Os índios se interagem entre eles. E aí, ó, os casais vão se separando, vão sumindo no meio do mato para namorar. Isso mesmo, namorar. Depois que eles namoram, que eles se abraçam e tudo mais, aí elas afugentam eles, mandam tudo embora. Pode ir embora que a gente não quer mais vocês aqui. E eles vão embora. E aí, meses depois, pois não é que várias indígenas da tribo amanhecem grávida, tudo engravida, e elas cuidam da gravidez com tanto cuidado, até dar os 9 meses para os curumim nascer. E aí que é um grande momento, a grande surpresa. Na época de ter os curumim, é um monte de indígena grávida que pare no mesmo dia, na mesma noite de lua cheia. E aí quando o menino vem, quando é menina, elas ficam felizes da vida, porque como é uma tribo de mulher, elas querem que nasça menina. Mas aí como é que quando nasce pequeno, os meninos? Tem histórias que contam que algumas até sacrificam algumas crianças quando nasce homem, porque elas não querem. Mas a maioria delas entregam um pequeno para as tribos onde elas conheceram os indígenas, que é até melhor, né? E aí aquelas que tiveram curumim menina, elas presenteiam os indígenas, elas mergulham num rio, lá embaixo no rio elas tiram argila e começam a moldar. Aí molda no formato de sapo, molda no formato de jacaré, de tartaruga, de vários formatos, né? E elas fazem esses amuletos, né? Como a argila é verde, fica assim meio verdeada, alguns ficam de outras cores. Elas põem para secar, colocam um fio e entregam de presente para aqueles que engravidaram elas de menina, que elas tiveram menina. Diz as histórias que esse amuleto dá sorte para o guerreiro, para ele caçar, para ele pescar, para ele viver bem. E você, já ganhou um amuleto desse? E sabe como é o nome que a gente dá para esses amuletos? De Muiraquitã. E essa é a narrativa indígena do Muiraquitã. Um amuleto que dá sorte. Ah, mas tem uma curiosidade. Você não pode comprar e colocar no pescoço não, viu? Você tem que comprar e dar de presente. Só quando a gente ganha de presente que ele dá sorte. Tá bom? Então, quem sabe vocês podem pedir para ganhar um Muraquitã para dar sorte para vocês. Eu tenho o meu aqui, ó. E sempre me dá sorte. O amuleto Muiraquitã.
Quanta nossa Amazônia bonita, né? Quantas coisas podemos ver na nossa Amazônia, quanta riqueza. E eu sei que vocês estão curiosos e curiosas para saber a próxima história, não é? Pois a próxima história fala de um amor que não pôde ser correspondido, mas que no final da história acontece uma coisa muito bela. Estão curiosos, né? Querem saber? Numa das comunidades indígenas da nossa Amazônia, havia um pajé que adorava contar histórias assim que nem eu. E o pajé contava as histórias, os curumins todos ficavam ociosos por esse momento. E uma vez o pajé contou que a lua tinha o poder de transformar uma indígena numa estrela no céu. Quando o pajé disse isso, no meio de todos aqueles curumins, havia entre elas, uma curumim que era apaixonada pela lua, Nayá. Nayá, quando viu aquilo, ficou encucada com a cabeça dela, querendo se transformar em estrela. Ela acreditou piamente que se ela tocasse na lua, ela poderia se transformar em estrela e ficar brilhando no céu. Nayá então cresceu com esse sonho. Tornou-se adolescente, virou moça bonita, dos cabelos longos, mas nunca tirou do seu pensamento, desde o dia que o pajé contou a história, de se transformar em estrela no céu. E ficava, sabe o quê? Admirando a lua assim, ó. A sua luz, toda vez que a lua parecia grande, frondosa no céu. E uma vez, Nayá percebeu que a lua, quando nascia, ficava bem perto de uns grandes montes onde ela vivia. Então Nayá planejou um dia seguir pela trilha e chegar até esse monte, para então poder tocar na lua e se transformar em estrela no céu. Quando chegou o dia, Nayá foi, corajosa como era. Pegou algumas coisas e seguiu, porque o monte ficava um pouco distante onde ela vivia, mas ela foi assim mesma, teimosa. Foi embora. Já sabia o momento que a lua ia nascer. Chegou lá então com muito esforço, cansada, sentou bem lá no topo do monte e ficou lá, olhando para o céu, esperando a lua nascer para realizar seu grande sonho. Mas a pobrezinha ficou frustrada. Porque quando a lua nasceu, no local onde ela estava, ela viu que a distância ainda era muito longe, não tinha como ela tocar na lua. Nayá começou a chorar. Ficou triste, muito triste. Suas lágrimas caíam. Mas de repente, aquele choro cessou. Quando ela olhou lá embaixo, sem querer, um lago lindo, sereno, com a água bem parada. O reflexo da lua naquele lago entrava pelos seus olhos e atingia seu coração. Nayá parece que ouvia até a lua chamar por ela. Nayá não contou história. Mirou bem e pulou lá de cima e fez tibum. Então Nayá sumiu no profundo das águas e nunca mais apareceu. Os indígenas ficaram tudo procurando por ela dias e noites, mas não acharam de jeito nenhum. Nayá havia desaparecido. No momento que ela mergulhou lá na água, a água começou a borbulhar. Luzes saíram até de dentro da água. E meses depois, numa noite de uma lua bem cheia, refletindo lá no lago, pois não é que nasceu uma planta com uma folha redonda, bem grande assim, ó. E bem do lado da folha, uma flor branca, que ficava roxeada e depois vermelha. Nasceu essa bela flor bem no local onde Nayá havia mergulhado. Diz as narrativas que os desbravadores europeus, quando aqui chegaram, quando encontraram a vegetação, acharam ela tão linda, mas tão linda, que compararam a beleza daquela flor com a rainha Vitória daquela época. Então, decidiram colocar o nome de Vitória Régia, a rainha das águas.
de tão bela e de tão linda. Viram só que quanta coisa bela? A Vitória Régia. Ai, eu fico muito encantado quando eu vejo Vitórias Régias por aí. São lindas, né? Vocês já viram? Hein? Você que é aqui da região Amazônia, com certeza deve ter visto. Mas você que mora em outros lugares aí, venha pra cá pra conhecer, conferir, que vocês vão se encantar com a beleza dessa vegetação amazônica. Tá certo? Pois lá vai mais uma história para vocês, que eu sei que vocês estão gostando e são curiosos, né? Essa história também fala de um grande amor, de uma indígena que casquetou na cabeça que queria casar, mas não tinha nenhum indígena na tribo, na comunidade dela que queria casar com ela. Então ela resolveu, por conta própria, ir atrás do seu belo amor. E resolveu andar, olhar, conversar, mas ela colocou na cabeça dela que ela queria algum indígena que soubesse cantar ou tocar algum instrumento. Então, um belo dia passeando pelas redondezas lá da floresta onde ela morava, ela escutou um barulho de flauta, um canto de flauta. Um canto muito bonito. E então ela pensou, se esse canto é bonito, o indígena que está tocando deve ser muito belo também. Assim pensou ela. E o indígena estava lá tocando a sua flauta. E ela chegou perto, cutucou ele. Na hora que o indígena olhou para trás, que ela viu... O indígena era feio, gente. Muito feio. Ela ficou frustrada. Falou um monte de besteira para ele e ele ficou indignado. Ora, claro, né? Precisava falar um monte de coisa pro coitado. E aí ela seguiu, ó, foi embora. E ele ficou com a pulga atrás da orelha e resolveu seguir ela.
Mais adiante, ela andando pela floresta, nesse pensamento de encontrar esse grande amor, aí ela teve uma surpresa. Ela ouviu um canto de um pássaro. Pássaro, um canto muito lindo. Nessa época, esse pássaro, ele voava baixo, assim, nos galhos baixos. Dava até para ver ele, bem de perto. E aí ela quis o pássaro para si. Mas olha, pegou ao arco e flecha, e ela era certeira, fez assim, ó. Bem, acertou bem na asinha do bichinho. O bichinho se estribuchou e, pum, caiu no chão. Pois aí que veio a grande transformação. Na hora que ele caiu no chão, começou a fazer uma fumaça assim, ó. E ele se transformou no mais belo índio jamais visto em toda a terra. Ela, quando olhou aquela beleza toda, nem acreditou. Ficou olhando assim, teve logo ele nos seus braços e dava logo um jeito de tentar curá-lo, o ferimento do seu braço, né, que tinha acertado. Mas o indígena que ela tinha desdenhado lá atrás, veio atrás dela, não foi? Estava lá só espiando atrás de umas plantas. Quando viu ela no meio abraçada com um índio bonito, ficou ciumado, lógico, né? Que ela também falou um monte de coisa para ele. Com raiva, acertou-lhe uma flecha bem no coração do indígena que estava no colo dela. Você já pensou? E aí, outro mistério aconteceu. Ele se transformou novamente num pássaro e saiu voando. Mas desta vez, não assim baixinho como antes, para as copas das mais altas árvores na nossa Amazônia. E diz as narrativas indígenas, caboclas da nossa Amazônia, que ele é conhecido como o Irapuru, o pássaro encantado, que quando canta, a floresta silencia, porque ele está sempre em busca do seu amor, para ser transformado índio para sempre e viver sua vida normal. Mas enquanto isso não acontece, ele está na nossa Amazônia, cantando e encantando, até encontrar o seu amor verdadeiro. Essa é a história e a narrativa do Irapuru. Falta 10 minutos ainda. Que o nosso Irapuru cante e encante na nossa Amazônia para todo sempre. Estão gostando? Querem mais uma história? Pois eu vou contar. Essa história fala de duas indígenas que queriam pregar uma peça para o pajé. Pode negócio desse?
pajé é um ancião das comunidades indígenas. Ele detém todos os conhecimentos de vários anos de experiência e ajuda as comunidades dele, né, a comunidade indígena onde ele vive, com esses conhecimentos que às vezes são repassados por gerações e gerações. Eles acabam assumindo essa responsabilidade. Então eles acabam sabendo um pouco de tudo, né? Da floresta, das comidas, das doenças, das ervas, né? Da caça, da pesca. Por isso que ele é o pajé, né? Da espiritualidade. Então o pajé, dentro da comunidade indígena, é esse ser, né? Que precisa ser respeitado como tal. Assim como todas as pessoas que têm bastante experiência pela idade. Não é verdade? E aí duas curuminhas, uma mais grandinha, outra menorzinha. A maiorzinha resolveu desafiá-lo, porque ela observava que ele tudo sabia. Tudo quanto era indígena que ia lá para resolver algum problema, ele tinha solução, ele tinha um conselho, ele tinha algo para falar. Assim como nossos avós, né? Não é verdade? Sempre tem algo a nos dizer para nos ensinar. É assim os pajés. E a pequena não resolveu desafiá-lo. Sabe como? Chamou a outra pequena para andar na floresta. Ei, vem cá. Vem cá, pequena. Que é? Vem cá. Eu quero enganar Pajé. Pajé é muito sabido. E eu quero ver se ele vai adivinhar uma coisa. Aí a outra pequena olhou para ela e disse: o que é que tu vai inventar? Olha, eu não gosto de mexer com ele, não. A gente tem que respeitar. A gente só vai fazer uma brincadeira que eu quero ver se ele é sabido mesmo, se ele vai conseguir adivinhar. Mas o que é que tu tá pensando? Te acalma, me segue. Aí elas foram andando, andando pela floresta até encontrar uma borboleta. Uma borboleta linda, azul. Vocês já viram essa borboleta azul? É linda. Então, pois não é que a bichinha caçadora conseguiu pegar a borboleta distraída, cheirando uma flor? Pegou a borboleta na mão. E aí a pequena pegou: o que é que tu vai fazer com essa borboleta? Te acalma que tu vai ver o que vai acontecer. Eu vou desafiar o pajé com ela. Disse: mas como? O que é que tu vai fazer? Coitada da bichinha. Eu vou pegar essa borboleta aqui da minha mão presa e vou mostrar bem na frente dele assim mesmo. E vou fazer a pergunta: pajé, a borboleta está viva ou está morta? Aí, pequeno, eu quero ver a cara dele quando ele disser. Porque se ele disser que está viva, eu mato ela e mostro para ele. E se ele disser que está morta, eu abro a mão e ela vai voar. E eu vou enganar ele. Olha, tu não deve brincar com essas coisas, falou a menorzinha para a maior. Ah, mas é só uma brincadeira, não custa nada a gente testar. Será que isso vai dar certo? Pensava a menorzinha. E conseguiram andar pelo caminho. E ela segurando a borboleta na mão. Chegou lá no meio da comunidade indígena, o pajé estava lá sentado, pensativo, olhando para o céu. Ela chegou toda desconfiada, a pequena meio medrosa, assim, vinha por trás, né? Que não queria desafiar o pajé. A maior chegou com ele e disse assim: pajé, tem uma pergunta para lhe fazer. Aí ele olhou para ela e disse: pois pergunte, minha filha. Eu tenho uma borboleta aqui na minha mão. Eu quero ver se o senhor sabe se ela está viva ou se ela está morta. Olhou bem no olho dele. O pajé olhou para ela assim, deu uma risada e respondeu: minha filha, eu vivo anos e anos. Com a minha experiência, eu que adquiro a sabedoria. E eu tenho a resposta para a sua pergunta. Quando o pajé disse isso, olhou bem no olho da menina. A menina ela nem tremia, mas a menorzinha estava atrás, lá se tremendo toda. O pajé olhou bem no olho dela e disse: a resposta, minha filha, está em suas mãos. Assim como nossa cultura, assim como as nossas histórias, assim como a nossa terra e a nossa Amazônia. Você pode destruir ou você pode salvar. Quando ele disse isso, a pequena olhou assim para ele, se arrepiou todinha. Abriu a mão e a borboleta voou linda e magnífica. E a menina nunca mais desafiou o pajé. Porque o pajé ensinou para ela que a Amazônia
nossas histórias, nosso conhecimento, nossa cultura, nasce e renasce das nossas mãos. E nós temos a missão de proteger. E essa é a narrativa da borboleta azul, a protetora da nossa floresta. Histórias da nossa querida Amazônia podem ser ouvidas de norte a sul e até mesmo voando nos livros como um tapete mágico até o Oriente, porque são histórias que encantam, que não saem da nossa mente. Essas foram as histórias dos livros que dançam. Outra vez contarei mais histórias para vocês. Agora preciso tomar meu café com pupunha, porque já me deu fome. Beijo no coração.